Quero com essa mensagem refletir com você. Será mesmo que Deus, Ele é contrário ao uso das imagens? Ao final dessa mensagem, você irá perceber que não. Porque quando Deus chegou ao ponto alto de sua criação, na obra mais querida e desejada por Ele, Ele disse exatamente assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E nós vemos também Deus mandando Moisés fazer uma arca com 2 querubins de ouro para guardar as tábuas da lei, em Êxodo capítulo 25, versículo 18. E o que dizer também da serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer em Números capítulo 21, versículo 8? E nós vemos também, meus irmãos, o próprio Jesus em suas pregações, ele usar figuras de imagens, como a videira, a figueira, as aves, os campos, os pássaros e muitos outros, para assim facilitar o entendimento dos seus ouvintes e também dos seus discípulos. E o próprio Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. É o que vai dizer São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15. Mas, meus irmãos, já que nós estamos na oitava do Natal, eu quero refletir com você. Como é lindo olhar para um presépio, que inclusive o primeiro presépio foi inspiração do grande São Francisco de Assis. Eu pergunto então, será que São Francisco de Assis, um dos maiores santos que pisou essa terra, seria ele um idólatra por fazer memória do maior acontecimento da história da humanidade, que é a encarnação do Verbo? É claro que não. E com isso, meus irmãos, fica claro que Deus não proibiu a fabricação de imagens. Deus proibiu sim a fabricação de ídolos. Não terás outros deuses diante de mim. E esse é o contexto de Êxodo capítulo 20. O problema, meus irmãos, é que nossos irmãos protestantes, eles leem um texto fora do contexto. Daí esse texto vira um pretexto. E por isso o Catecismo da Igreja, no número 2132, ele vai responder. E eu vou ler de maneira resumida para você. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que compete somente a Deus. É importante destacar isso que o Catecismo falou. O culto cristão das imagens trata-se de uma veneração respeitosa e não de adoração, como nos acusam nossos irmãos protestantes. Portanto, você que é católico, eu digo para você, não tenha receio de ter uma imagem de um santo de sua devoção em sua casa. E não tenha receio também, meu irmão, de externar a sua fé participando das procissões com as sagradas imagens. Porque a Igreja, porta-voz de Jesus na terra, aquela da qual Jesus disse: sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, em Mateus 16, 18. Essa igreja da qual Jesus, ele garantiu a assistência do Espírito Santo, em João 16, 13. Essa mesma igreja, ela não é contrária ao uso das imagens. Simplesmente porque Deus, ele também não é contrário às imagens, como você viu nos exemplos que eu deixei nessa mensagem. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu peço que você medite sobre essas palavras. Que Deus abençoe você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.